Olá, seja muito bem-vindo para mais essa aula de comunicação de dados. A gente está falando sobre detecção de erro em transmissão e o nosso enfoque basicamente são as redes de comunicação, né? Na primeira parte dessa série de videoaulas, a gente falou sobre os conceitos básicos. E lá a gente falou o que é a palavra de dados, o que é a palavra de código, né? A palavra de código que efetivamente é transmitido. E a diferença entre a palavra de dados e a palavra de código são os bits de redundância que são inseridos para permitir a detecção. A gente comentou que corrigir é muito mais complexo que detectar e que nós vamos nos limitar aqui à detecção de bit. Aplicações de multimídia ou aplicações onde o custo de transmissão é muito alto podem usar técnicas de correção ou propagação de erro, mas por enquanto a gente vai focar só na detecção. E uma vez detectado, o método de correção é solicitar ou forçar que o emissor retransmita. Ok? Então, na primeira parte, na primeira videoaula, a gente falou sobre paridade, né, a noção básica para a detecção de um erro. E agora a gente vai falar sobre CRC. Bom, a ideia é a mesma. Eu tenho dois dispositivos, né? E esses dois dispositivos estão se comunicando em rede. No caso aqui a gente tem uma rede sem fio. E esse cara aqui manda um código. Esse cara que pode ser um mestre ou um supervisor aqui, né? Ele manda lá para o instrumento que a gente espera que receba o mesmo código. Porém, né, pelo tamanho aqui, não está. Vamos supor que ele manda a letra A. A gente espera que essa transmissão ocorra, que os bits que representam a letra A não sofram alteração. A alteração seria, basicamente, no erro de rajada, você somar, ele fazer um ou exclusivo, né? Melhor dizendo, ou poderia ser um AND também, mas normalmente é um ou exclusivo, onde os bits do erro, os bits do sinal de erro vão afetar apenas alguns bits da palavra transmitida. E aí, a gente espera que chegue A também. Se chegar qualquer coisa diferente de A, o nosso objetivo é que o nosso código, a nossa codificação detecte isso e não passe a palavra de dado errada para a camada superior. Né? A gente viu que detecção de erro acontece basicamente em todas as camadas, mas principalmente falando a nível de comunicação de dados, né, de rede de comunicação digital, fora do contexto de telecomunicação, a gente vai ter a partir do enlace até a aplicação, ok? A gente vai ver duas técnicas aqui. Provavelmente na próxima aula a gente vai falar sobre checksum. Checksum é muito focado na parte de software. CRC ele pode ser implementado tanto a nível de hardware quanto a nível de software. E isso é uma das principais razões de ele ser muito utilizado. A implementação em hardware dele é muito barata, é muito simples. Porque basicamente você usa uma sequência de deslocadores realimentados. É um hardware bem simples que pode implementar o CRC. Mas para a gente entender o que é o CRC, né, a gente tem que entender o que é código cíclico. Bloco linear de código cíclico são aqueles que, se eu pegar uma palavra de dados, né? Então, isso aqui, palavra dada, é o que eu quero transmitir, palavra código é o que eu vou transmitir. A palavra código ela é a palavra de dados mais a redundância que a gente está vendo aqui em azul. Os 3 bits finais aqui. Porém, para esse código ser cíclico, ele tem que ter uma característica. Se eu pegar qualquer palavra dessa e aplicar um deslocamento, para a direita ou para a esquerda, eu tenho que chegar em uma outra palavra válida, uma outra palavra código válida do bloco, ok? Isso é um código cíclico. Ele tem essa característica circular. Bom, se a gente for ver o CRC, né? Se a gente for nesse link aí da Wikipedia, ó, a gente tem uma tabela aqui, ó, com um monte de tipo de CRC, ó, CRC 1, 3, 4, 5, que vem a ser esse número, né? CRC 12, 16, 32. E repara,
Olha as tecnologias, vê se você... G704 é um algoritmo de codificação de voz, muito utilizado em telefonia VoIP. Pega aí o som analógico e comprime, converte já comprimindo com uma qualidade boa. USB, bem conhecido, redes móveis, GSM, comunicação ferroviária, integração automotiva, Bluetooth, usa CRC8, vamos ver aqui mais redes móveis, CRC16, a gente tem X25, que se não me engano é o Frame Relay, não me lembro exatamente. A gente coloca aqui, ó, Modbus. O Modbus, né, que é um protocolo muito famoso no contexto de supervisão e controle industrial, usa o CRC16, o CAN usa o CRC17, CRC21. E olha só, o Ethernet, que basicamente é o protocolo base aí de celular, muito usado em Wi-Fi, né, o Wi-Fi vem de fidelidade ao Ethernet, ele é compatível com o Ethernet, o HDLC, e a gente está vivendo aí essa crescente adoção do Ethernet também no chão de fábrica, né? Então, o Ethernet usa CRC32. O que significa isso? Que garantias a gente tem com isso, né? É bom? É ruim? Por que eu uso o CRC32 e não uso o CRC64? Ou por que eu não uso o 8? Que diferença é essa? O objetivo dessa aula é entender isso. Okay? Entendendo isso, a gente vai entender como essas tecnologias de rede local conseguem ter um bom nível de detecção de erro. Não é 100%, mas é muito bom. Bom, dada essa introdução, vamos voltar aqui para o nosso quadro. Bom, qual que é a ideia? Uma vez que dado que eu tenho uma palavra código, né? Minha palavra código que eu quero transmitir, ela tem N bits, ok? E eu vou gerar aqui uma palavra código com N mais R bits de redundância, ok? Essa redundância, ela vai ser feita por um gerador. Esse gerador, ele vai ter que ter R mais 1 bit. Então, no caso aqui, eu tenho uma redundância de 3 bits. Então, o meu gerador ele tem 4 bits. Vai de 0 a 3. Então, dado que eu tenho 3 bits de redundância, N bits, eu tenho R bits de redundância, a palavra do meu registrador vai de 0 a R, tá vendo? 0 a 3, 0 a R bits. Bom, guardando essa relação, qual que é a ideia básica? A ideia básica é usar divisão módulo 2 em binário. Então, com isso, basicamente a gente parte da seguinte ideia, né? Eu tenho aqui como que funciona a divisão. A divisão você tem lá o dividendo, você divide ele pelo divisor, você tem o quociente mais o resto, certo? Bom, eu posso dizer também que o meu dividendo dividido pelo meu divisor é igual ao meu quociente mais o resto. Quando você pega e aplica, por exemplo, div mod dr. O que você quer saber, basicamente aqui, ó, o resultado dessa operação é o resto. É o resto da divisão, certo? Então, quando a gente aplica a função módulo, a gente está interessado basicamente no resto. E a gente viu na aula anterior que isso tem uma característica circular. Ou seja, eu delimito meu mundo ali dentro de 0 até o valor do meu divisor. E o meu resto vai variar nesses valores, ok? O CRC, ele utiliza-se disso. Então, basicamente, o que eu faço? Eu pego uma palavra código inicial, divido ela
pelo meu divisor, que é essa chave que está instalada. Ó, repara bem, o divisor ele está instalado aqui e aqui, é a mesma chave. Então, eu pego uma palavra código inicial, divido pelo meu divisor até encontrar um resto. No emissor, esse resto eu vou unir com a palavra dado, ou seja, eu vou partir da palavra dado expandida. A palavra dado expandida com o resto da divisão dela pelo divisor vai dar a palavra código, que é a palavra dado mais o resto. Isso eu vou transmitir. Ok? Então, ó, a ideia básica aqui seria a seguinte, ó. Aqui, ó, vamos tentar aumentar um pouquinho o zoom aqui. Aqui a gente tem a mesma ideia, né? Aqui eu tenho a minha palavra de dado, aqui eu tenho o meu divisor instalado aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho essa figura, que ela ficou muito pequena. Só um instante, por favor. Acho que está um pouquinho melhor de ver, né? Eu tenho aqui, eu quero transmitir, deixa eu aumentar aqui também, ficou bem pequeno. Bom, eu quero transmitir a palavra dado 1001. Então aqui, ó, 1001. E o meu divisor vai ser, né, 4 bits, porque o meu resto vai ter, os meus bits redondos vão ser de 3 bits, porque meu divisor tem 4 bits aqui. Beleza? Então, como é que eu faço? Bom, eu quero chegar nessa palavra código para ser transmitido, certo? Então eu vou pegar a palavra de dado, ó, palavra da, opa, só um instante. Vamos pegar o pincel branco. Eu vou pegar a palavra de dado, né? 1, 0, 0, 1, e vou colocar, como eu sei que o meu divisor tem 4 bits, os meus bits redundantes vão ser 3, né? Porque o divisor é um bit a mais que os bits de redundância. Então, eu vou partir desse dividendo. E esse dividendo, eu vou dividi-lo pelo divisor, que no caso é 1, 0, 1, 1. Beleza? Ó. Aqui e aqui. Só que eu coloquei 3 zeros aqui, por quê? Porque os meus bits de redundância aqui serão 3. Então eu vou começar de 0 para ver que resto dá. Agora eu vou fazer a divisão binária módulo 2. Qual que é a ideia? A ideia é eu ir dividindo binariamente de tal forma a sempre anular o bit mais significativo. Então, se eu pegar aqui, eu vou poder, eu só tenho duas opções. Ou vai dar 1 ou vai dar 0. É binário. Então, como eu quero ir, quando eu pegar esse número aqui, né, se fosse uma divisão comum, é esse número vezes esse, menos o valor que eu estou dividindo aqui, né, a conta de dividir que a tia Crochinha ensinou pra gente. Mas, agora a gente vai fazer um pouquinho diferente que a tia Crochinha ensinou. A gente vai fazer divisão binária módulo 2. Então, nesse primeiro caso, eu quero anular esse bit. Então, eu faço 1, vai dar 1 e, né? Ó, multiplicação eu faço AND. 1 e 1, 1. 1 e 0, 0. 1 e 1, 1. 1 e 1, 1. Agora, eu faria uma subtração, mas a subtração nessa divisão vai ser um XOR bit a bit. 1 XOR 1 dá 0. Opa, anulei esses dois caras aqui. 0 XOR 0 dá 0. 0 XOR 1 dá 1. 1 XOR 1 dá 0. Desço o primeiro 0. Beleza? Agora eu vou dividir esses 4 bits aqui. Esse aqui já foi. Bom, se eu pegar aqui e multiplicar por 1, vai dar 1. Não vou conseguir o mesmo bit significativo. Eu poderia botar 0 e descer o próximo.
Poderia, né? Mas vamos seguir o algoritmo, né? Só para... primeira vez que a gente está fazendo, então vamos lá. Vai dar 0, 0, 0, 0. Faço o XOR. Vai dar 0, 1, 0, 0. Agora eu vou descer os próximos 0. Agora é 1. 1 e 1. Para fazer um XOR anual tem que botar 1. Então, 1, 0, 1, 1. XOR vai dar 0, 0, 1 e 1. Desço o próximo 0. Vai dar 0. Certo? Esse aqui já eliminei. E, por fim, o meu resto vai ser 1, 0, 0. Ou seja, esse aqui vai ser o R0, R2, R1 e o R0. Logo, a palavra código que eu vou transmitir, qual vai ser? Vai ser a palavra dado mais o resto. Isso aqui é a palavra código gerada. Essa palavra eu vou transmitir e eu espero que ela chegue corretamente, né, no meu receptor. Vamos supor que ela chegou corretamente. Então ela chegou assim lá no meu. Então esse aqui é o transmissor, esse aqui é o receptor. Chegando no receptor, o receptor vai fazer a mesma operação. Ele vai pegar a palavra e vai ver se a síndrome deu 0. O resto dessa operação a gente chama de síndrome. Então ele vai pegar a palavra código que chegou e vai dividi-la pelo divisor, que está instalado nele também. No caso, 1, 0, 1, 1. Bom, a gente começa aqui, né? Vai dar 1, 1, 0, 1, 1, ou exclusivo. Vai dar 0, 0, 1, 1. Desce 1, né? Tira esse 0 aqui. Vai dar 0, 0, 0, 0, 0, ou exclusivo. 0, 1, 1, 1. Tira esse 0, desce 1. Certo? Vamos ver se eu não estou papando nenhuma mosca aqui. Opa, 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 aqui é 0. Na verdade, ó, eu nunca erro, né? Eu só estou aqui testando a sua atenção. Se você percebeu que eu errei, isso aqui você está de parabéns, porque um ou exclusivo com 1 dá 0. Se você não percebeu, para o vídeo, vai lá, toma aquela aguinha gelada e volta. Então, ó, 0, 0, agora sim, hein? Corrigir aqui. Eu não, lembrando, né, como vocês sabem, né, na minha explicação aqui eu nunca erro, eu só testo a atenção do aluno. Se você prestou atenção, você está de parabéns, meu amiguinho. Então vamos fazer essa continha aqui de novo, né? Foi só um teste isso aqui. Então, ó, 0, né? 0 ou 0, 1, 0, 1. Aí eu vou descer o próximo 1. Vai dar 1 aqui. Lembrando que isso aqui, ó, eu descarto. Isso aqui eu descarto. Isso aqui não é usado para nada, tá?
Da mesma forma, no receptor, isso também não vai servir para nada. O quociente. Então, aqui vai dar 1, 0, 1, 1. Faz o exclusivo. Vai dar tudo zero. Desce o último zero. E o resto deu zero. Significa que a síndrome deu zero. Beleza? Então, beleza. Essa palavra dado recebida é correspondente, vai ser aceita como igual à palavra dado emitida. Ok? Então, esse processo de divisão binária cíclica, né, por fazendo vários XOR, é muito simples de implementar. Basta você ir fazendo um XOR e deslocando circularmente sua operação com determinados bits nas pontas ali. A operação errada é bem simples. Em software também. Para a gente poder analisar, a gente vai ver uma representação de uma palavra em polinômio. Como assim? Você está ficando doido? Você vai falar de polinômio agora? Não, pelo amor de Deus, não mexe com polinômio não, deixa o troço quieto. Calma. A representação em polinômio simplesmente facilita nós humanos analisarmos uma palavra, né? E é uma representação que vai ajudar a gente a entender o mecanismo de determinação. Porque da onde saiu aquele divisor ali? 1, 0, 1. Saiu da onde? Como eu defino esse divisor? A gente já viu que esse divisor tem uma relação com os bits de redundância, né? Mas como que eu escolho eles? Né? Qual que é a relação deles para eu ter um CRC eficiente? Bom, antes de entender isso, vamos entender como é que é a representação em polinômio. Vamos dar um zoom bonitão aqui, ó. Ó, qual que é a ideia? Vou puxar um pouquinho para cá. A ideia, ó, agora dá para ver, hein? A ideia é a seguinte, você pega uma palavra, então no caso aqui, essa palavra de bit aqui, eu tenho 7 bits. Ela vai de 0 a 6, né? Igual a gente viu lá o nosso divisor, né? Ele tem 4 bits, vai de 0 a 3. Eu vou representar num polinômio da seguinte forma. Eu vou pegar aqui, ó, onde eu tenho... Peraí, essa cor não é boa. Aonde eu tenho 1, então a posição do bit é a posição do expoente. Então aqui, ó, x a sexta, x a quinta, x a quarta, e assim sucessivamente. Então essa palavra aqui, ó, ela fica 1 vezes x elevado ao expoente da posição, 0 vezes, porque tem 0 aqui, né? 0 vezes x elevado à quinta, 0 vezes x igual a, e assim sucessivamente. Com isso, onde tem 0, a gente pode omitir. E aí essa palavra, então, vira esse polinômio. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou trocar aqui de novo a minha corzinha. Se eu tiver, por exemplo, essa palavra aqui. Deixa eu botar maior um pouco. Vou pegar essa palavra aqui de 8 bits, ó. Certo? Tenho um byte aqui. Como que eu posso representar esse byte? Ele poderia ser em hexa. Se ele tivesse em hexa, né? Isso aqui é 0, 1, 2, 3. 3 mais 1, 9, né? 0, 1, 0, 1, 2, 3. 2 elevado a 3, 8. 8 mais 1, 9. Certo? E esse aqui é 0, 1, 2. Então, isso aqui seria 92 em hexa. Mas aqui eu estou agora vendo uma representação nova, em polinômio. Então, eu vou identificar aqui a posição dos bits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E onde eu tenho bit 1, eu tenho o meu polinômio. Então, isso aqui em polinômio
vai ficar x elevado a 7 mais x elevado a 4, porque esse aqui vai estar multiplicando por 0, mais x elevado a 0,1. Então, isso é a representação polinomial dessa palavra binária. Beleza? Bom, se a gente entendeu isso, agora a gente pode voltar e tentar fazer a mesma coisa. Então, qual que seria a representação da minha palavra dada? 0, 1, 2, 3, x a 3 mais 1 elevado a 0, certo? 0, 1, 2, 3. Qual que seria o meu divisor? O meu divisor seria x elevado a 3, 0, 1, 2, 3, né? 0, 0, 1, 2 mais x mais 1. Se eu agora for tentar fazer a mesma operação usando divisão modular agora, porém na representação polinomial, o que eu tenho? Bom, eu não começo com divisor, né? Eu começo com divisor e 3 zeros aqui, porque o meu divisor tem 4 bits, logo eu vou ter 3 bits de redundância. Então vai ser 0, 0, 0. Isso aqui, então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser x a sexta mais x a quarta mais x a terceira. E aí o meu divisor já está prontinho aqui, então é só fazer a conta agora. X a sexta mais x a quarta mais x a terceira dividido por x a terceira mais x mais 1. É a mesma ideia, só que na subtração eu vou usar o XOR. E aí eu vou anulando os termos iguais. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu faço essa divisão? 6 a 6 é só repete a multiplicação do mesmo expoente. A titia Corachi ensinou que a gente repete a base e soma os expoentes. Então aqui vai dar x a sexta mais x a quarta. Deixa eu ver se eu coloquei certo. 0, 1, 2, 3, 0. X a terceira, tá certo, né? X a 4. Eita, tá dando 0, 0. Tá certo. Ah, tá errada a palavra aqui, ó. Mais uma vez, né? Deixando claro que isso foi planejado. Só para verificar se a audiência está atenta. Você, como um espectador atento, reparou que eu errei aqui na hora de colocar. Eu errei intencionalmente. A palavra dada aqui, ó. Esse bit aqui não é 1. Lembra que eu parto da palavra dado, ó. E a palavra dado é 1001. E eu botei aqui erroneamente. Só para verificar se a audiência está atenta. Então aqui é 0. Então não tem nada aqui de x a quarta. Vamos apagar esse trem aqui. Vamos lá. Recapitulando, vamos voltar aqui. Esse aqui vai ser x a sexta mais x a terceira. Então agora sim, eu vou pegar x a sexta mais x a terceira e vou dividir por x ao cubo mais x mais 1. Então vamos lá, x ao cubo vai dar x a sexta mais x a quarta mais x a terceira. X a terceira. Faço o XOR, isso corta com isso corta com isso, sobra x a quarta.
x à quarta, eu faço x, vai dar x à quarta mais x ao quadrado mais x. Certo? Logo, se eu fizer agora, deixa eu só pegar o certinho. Se eu fizer aqui a subtração, corto, sobra x ao quadrado mais x. Sendo assim, a minha palavra código vai ser o quê? Vai ser x à sexta mais x à terceira mais x ao quadrado mais x. Essa palavra código eu vou transmitir. Considerando que não teve erro, né? Vamos ver. O resto tem que dar 0. Então, chegou do lado de lá a palavra sem erro. E aí eu vou fazer o mesmo processo. X à sexta mais x ao cubo mais x ao quadrado mais x dividido por x ao cubo mais x mais 1. De onde eu tirei isso aqui? Ele é o meu divisor. Ó. Tá aqui, ó, divisor. Tá aqui. Então, vamos fazer a divisão. X ao cubo vai dar x à sexta mais x à quarta mais x ao cubo. Certo? X à sexta, x à quarta. Beleza? Então, isso corta com isso. Isso corta com isso. Sobra o quê? X à quarta mais x ao quadrado mais x. Então, se eu fizer aqui mais x, vai dar x à quarta mais x ao quadrado mais x. Corta, o resto, 0. Então, a nossa síndrome em função de x deu 0, quer dizer que a palavra que chegou sem erro. Esse divisor, né, no caso, o divisor que a gente usou, que foi o x3 mais x mais i, a gente chama ele de gerador. Né? Vai se referir a ele como g de x agora. Beleza? Então, vamos agora analisar qual é o gerador que eu tenho que escolher para fazer com que o meu CRC funcione adequadamente. E é aí que a gente vai ver a diferença que existe entre os tipos de CRC. Então, vamos fazer a análise aqui. Ó. Então, considerando... Se você tiver sua aguinha aí, vamos tomar uma aguinha. Vamos olhar nossa goela. Então, o que eu preciso saber? A lógica aqui, né? Essa lógica que está aqui dentro, essa aqui, ó. Se a síndrome for diferente de 0, um abraço, tem bit corrompido. Agora, se a síndrome for igual a 0, eu tenho duas possibilidades. Ou nenhum bit foi corrompido, ou aconteceu uma combinação entre erro e palavra enviada, onde a minha síndrome deu 0, deu um falso positivo, ou seja, a palavra dado que passou de maneira inadequada. Como eu escolho um divisor para evitar ou minimizar esse tipo de falso positivo, esse tipo de erro na detecção? Então, para isso, a gente vai ter que entender o seguinte. Aqui eu tenho meus g de x, ok? O meu g de x diz o quê? Bom, o grau do meu g de x aqui é 3, beleza? E 3, o grau do meu g de x, ele está ligado aos meus bits de redundância, ó, são 3.
certo? Então a gente já tem uma relação entre o grau do g de x e os bits de redundância. Os bits de redundância, agregados à palavra que vai ser transmitida, geram a palavra código cíclica lá que vai ser transmitida. Esse cara aqui é a minha palavra de dado. Esse cara aqui é a palavra de código. Agora, uma vez que transmitiu, pode acontecer aqui, ó, erros de transmissão. Eu vou ter uma função erro de x que pode acontecer ali. Chegando, essa palavra nova, eu posso chamar ela C de x'. Eu ainda não tenho certeza se ela é a original. E eu tenho uma palavra de dados linha aqui, que eu espero que seja a original. Mas para isso eu preciso que minha síndrome, S de x, dê 0. E o que é a síndrome? A síndrome é o resto da divisão da C', né? Eu tenho aqui que minha síndrome é o resto da divisão da palavra código pelo g de x, né? E aí eu tenho essa condição aqui. Bom, o que acontece? Eu posso dizer, né, que a palavra que chega, que é o C', ele é igual à palavra que sai, palavra código que sai, mais o erro que acontece na transmissão. Bom, essa análise, eu não sou professor de matemática, então qualquer forçação de barra ou erro, o erro aqui é sempre intencional, você já sabe disso, né? Mas qualquer, a gente está falando aqui sobre aritmética modular, né? Conjunto finito aí de valores representados aí, e a gente está aqui analisando transmissão de bits. Então, qualquer erro ou forçação de barra aqui, entenda como licença poética. Eu tenho esse direito aqui, eu vou usar desse direito de licença poética aqui. Mas se a gente pensar, se isso aqui é um XOR, né? Aqui eu vou ter uma função de x, onde a posição dos bits de erro, que pode ser 1, 2, ou pode ser uma rajada de erros, né? Cada erro num bit. Então, vou ter o polinômio lá x à quinta mais x à terceira mais x1. Então, quer dizer que teve um erro no bit 5, no bit 3 e no bit 1. Beleza? Esses erros, quando a gente faz o OU, né? Com a palavra original que saiu daqui, que é o CX, se eles não acontecerem, não vai afetar a palavra original. Se eles acontecerem, vai afetar, beleza? Bom, mas para a gente analisar, vamos fazer a divisão aqui dos dois lados pela função geradora. Por quê? É ela que a gente quer projetar, é ela que a gente quer escolher adequadamente. Então vamos colocar ela na história. Bom, aqui, o que eu tenho, né? Se eu pegar aqui C' de x e dividir por g de x, eu vou ter aqui um quociente, que a gente sabe já que descarta, né? Quociente linha, e eu vou ter a síndrome, o resto da divisão. Então, eu posso dizer que C' dividido pelo g de x, ele é igual ao Q' de x, que eu vou descartar, para minha análise ele não tem importância, mais a síndrome, que é igual a o C de x. Bom, o C de x, quando o C de x não tem erro, ele foi projetado para não ter erro. Então, se eu interceptasse ele aqui na saída, aqui, não ia ter erro, certo? Então, se eu pegar ele e dividir pelo g de x, como não tem erro, o resto tem que dar zero. Então, se eu fizer a mesma ideia aqui, né, Q de x mais o resto aqui obrigatoriamente é zero. Ok? Mais a função erro de x sobre g de x. Então, esse cara aqui eu posso anular, esse cara eu posso anular. Então, você vê que existe uma relação entre a síndrome e
o erro dividido pela função geradora. O que eu preciso? Bom, o problema é acontecer da síndrome da zero, ou seja, lembra que aqui não é simplesmente uma equação, né? É uma transmissão. Então, a síndrome ela está associada ao resultado dessa divisão entre o erro. Essa função erro aqui ela é aleatória. Ela pode ser uma rajada, pode ser um polinômio, mas no pior caso, esse erro é do tamanho da palavra que a gente transmitiu. Se a gente transmitiu 10 bits, no pior das hipóteses, a gente teve o erro dos 10 bits. Então vai ter um polinômio lá, x elevado a 10, mais aleatoriamente até 1. Certo? Beleza? Então, vamos que vai embora. O que acontece? Se essa divisão tiver um quociente, esse cara aqui nunca vai ser zero. Concorda? Porque da mesma forma que a gente tem essa relação de divisão, né, eu posso trocar aqui erro dividido pelo g, vai dar um quociente e o resto. Se esse quociente aqui for um valor positivo, né, maior que zero, essa síndrome aqui sempre vai dar diferente de zero. Independente da transmissão. Isso não é desejável, né? Porque a gente ainda tem o resto, que a gente não sabe quanto vai dar. Então, a combinação do resto, né? Se eu fizer aqui, né? Então, aqui vou usar uma licença poética, só para tentar explicar. Se eu dividir aqui pelo g de x, o resultado vai ser o quociente mais o resto. Agora, se eu faço o mais aqui, seria um ou, né? Entre os bits, eu posso ter uma combinação ali, ela sendo erro, mas essa combinação se anula, um ou que se anula, né? Eu poderia ter aqui ó, a síndrome igual ao Q de x do erro, né? Q de x do erro aqui. Opa, do erro. Do erro. E o resto do erro também. Eu vou ter mais o resto do erro de x. Então, o que acontece? Na verdade, isso aqui é binário. E quando eu faço esse ou, eu posso ter uma combinação onde o resultado disso não dá zero, mas o ou entre essas duas operações dá zero. E aí eu tenho o erro. Certo? Deu para entender isso? Por quê? Eu preciso que isso aqui dê zero. Isso aqui pode dar zero quando isso combinado com isso, se eu fizer um ou lógico entre esses dois caras aqui, né? Por exemplo, se você faz o ou, eu não estou vendo um exemplo aqui. Se a palavra 101 a gente teria que entender como um ou exclusivo, né? Se eu faço um ou exclusivo aqui, isso aqui dá zero, isso aqui dá... Não. O exclusivo aqui vai dar 1, 1 e 1. Mas vamos supor, isso aqui dá 1, 1 e 1. E 0, por exemplo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Então vamos nessa licença poética aqui, só para tentar entender de maneira fácil. Se isso aqui é 1, 1 e 1, e eu faço um ou exclusivo, vai dar 0. Não, aqui tem que ser 0. 0 e 0. Ou seja, as duas palavras deram diferentes.
Mas esse cara também ele é anulado, ele não é ignorado, mas é desejável que esse cara aqui não contribua, né? De toda forma, nessa análise. Para ele não contribuir, como que eu posso fazer para ele sempre dar zero? Para ele sempre dar zero, eu preciso que o. Como que eu faço que numa divisão o quociente dê zero? Basta que o divisor seja maior que o dividendo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai tentar buscar aqui para entender é que g de x tenha um grau maior que o erro de x. Então, se o erro de x é do tipo, por exemplo, x mais 1, o polinômio tem que ser pelo menos x ao quadrado. É esse grau aqui que eu quero, né? O grau, eu não sei como eu represento isso aqui. É a licença poética aí também, tá bom? Beleza? A outra questão é que para que eu tenha um resto, e esse resto não dê um falso positivo, é importante que E de x não seja divisível por g de x. Por quê? Por exemplo, se E de x é 9 e g de x é 3, eu tenho essas duas relações aqui. Então, é desejável que g de x tenha um fator x elevado a zero, ou seja, g de x tem que ser alguma coisa sempre do tipo g mais 1, sempre. Para que a gente sempre tenha um resto. E esse resto consiga sinalizar a síndrome, de maneira que, se o resto for múltiplo, né, a síndrome está associada com o resto dessa divisão. Se a síndrome, para essa síndrome sempre ter um resto, né, ela não dá resto zero, eu tenho que ter o erro não divisível pelo g de x. Então, com esses dois critérios, né, g de x com grau polinomial maior, e sempre colocar x mais 1 para a função não ficar divisível, né, eu vou garantir, eu vou poder escolher um divisor, um gerador, que vai me garantir uma certa nível de detecção. Então, vamos ver, por exemplo, um exemplo aqui, o primeiro exemplo que a gente tem, né? Se o erro de transmissão tiver um erro, né? Um erro só. Então, a função erro vai acontecer no bit i. Considerando que minha palavra tem n bits, né? Logo, eu tenho que escolher um g de x, né? Essa aqui é a função de x, um g de x, um g de x, x elevado a t mais 1. E a condição que eu preciso é que t seja maior que i. Neste caso aqui, E de x nunca vai ser divisível por g de x e eu consigo detectar um erro de bit. Beleza? Então, considerando aí que minha palavra aqui tem 8 bits, né? 6, 7, 8. Eu quero ser capaz de detectar aqui um erro 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a posição 5. Um erro em x à quinta. Para isso, para detectar esse erro em x à quinta, eu tenho que ter uma função geradora x à sexta mais 1. Beleza? Se minha função geradora... Opa, sumiu meu mouse. Volta o mouse. Aqui. Se minha função geradora é
vai até o 6, quer dizer que ela tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Quer dizer que eu estou colocando 6 bits de redundância. Para eu detectar um erro até a posição 5. Se minha palavra tem 8, eu quero pegar em qualquer posição, qual seria o polinômio mais adequado? Seria esse aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para eu pegar nesse exemplo aqui, o último grau aqui é 7. Então, um g de x igual a x a oitava mais 1, eu consigo pegar qualquer erro único. Beleza? Porém, eu vou ter que adicionar 8 bits de redundância na palavra. Vão 8 com mais 8. Beleza? Bom, a ideia com 2 bits é a mesma, porque agora dois erros. Tem um mosquitinho aqui. Bom, agora a minha função é de x, ela vai ser do tipo x elevado a j mais x elevado a i, ou seja, aconteceu um erro aqui na posição j e na posição i, dois erros. Eu posso reescrever esse polinômio da seguinte forma: x elevado a i, x elevado a j menos i, mais 1. Se eu fizer de x dividido por g de x, eu vou ter que encontrar um g de x xt mais 1, de tal forma que ele seja maior que o i e maior que o j mais i. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho que ter um t maior que j menos i. Ou seja, que a distância entre os bits, o t tem que ser maior. Se o t for maior, ou seja, da mesma forma, se eu pegar um t do tamanho da palavra, eu consigo, né, se eu botar a redundância de 8 bits, eu vou pegar também 2. E, para um caso geral, a gente pode entender que isso vale para n. Né? Mais uma licença poética, né? Ah, faltou. Deixa eu pegar um printzinho que faltou aqui. Só um instante, falha nossa. Não vamos perder a gravação por causa disso. Só para eu pegar uma última figurinha para a gente encerrar essa parte de CRC. Aqui a figurinha aqui, deixa eu pegar ela aqui do livro do Furosan, só para ilustrar o final aqui. Beleza. Então, se agora eu tiver uma rajada, né? Erros em rajada. Erro em rajada, o que vai acontecer? Eu vou ter uma função erro de x igual a x elevado a j mais x elevado a i. Ou seja, vai acontecer, não vão ser só dois termos, vão ser vários termos ali no meio de forma aleatória. Da mesma forma, eu posso escrever, né, x elevado a i vezes x elevado a j menos i e vir com todos os termos aqui do meio, menos i, menos i, menos i, menos i, até 1. Certo? Logo, eu só preciso que minha função geradora, novamente, tenha
um formato agora x, t, mais, agora não só dois termos, um polinômio maior, né? Com um conjunto de bits, mas com a quantidade de bits de tal forma que t seja maior que j menos i. E no pior caso, é o tamanho da minha palavra inteira, da mesma forma. Beleza? Então, se eu tiver e esse t, né, esse grau vai ser basicamente também o número de bits de redundância. Por isso que não é adequado que eu ponha t igual a 1024. Por quê? Eu vou ter muito bit de redundância e muito overhead. Então, quais são os t's escolhidos? Bom, está claro que, por exemplo, se eu tiver uma palavra de 8 bits, né? Vamos supor aqui uma palavra. Ficou claro que se eu tiver uma palavra dada aqui para transmitir e ela tiver 32 bits, né? De 0 a 31, né? Ela vai ter 0 a 31 aqui, vai ser maior. Se eu colocar mais 32 bits aqui, eu consigo detectar qualquer erro. Mas vamos supor que eu tenho um caso onde o meu j menos i é maior que t. Porque não, né? Se eu for aumentando e sempre dobrando, não faz sentido. Qual que é a relação que eu vou ter em acerto aumentando a redundância? Bom, para que você tenha uma palavra grande aqui, né? Vamos supor aqui de vou chamar aqui de k bits. E eu tenho aqui meus bits de redundância de t bits, ou seja, no pior caso aqui, eu seria a palavra toda grande. Em que casos a síndrome vai falhar? Ela vai falhar quando tiver uma combinação aqui, certo? Que somada com os bits de redundância, a divisão pelo divisor dê resto zero. Então, se a gente fizer uma análise estatística, eu posso dizer que a possibilidade de uma combinação aqui na palavra de dados é 2 elevado a k. E a possibilidade disso aqui, 2 elevado a k mais 2 elevado a t. Ou seja, a possibilidade dessa palavra acontecer, de uma combinação k, com determinada forma onde a divisão dê zero, é uma possibilidade, é a possibilidade dos k bits sobre a possibilidade de todos os bits, que é 2k mais t, certo? Tudo k mais t. Então, a probabilidade disso acontecer vai ser, se eu fizer a divisão aqui, né? Repete a base, k menos t. Então, a probabilidade disso aqui acontecer e falhar vai ser 2 elevado a menos t, ou seja, 2 elevado a menos t é a mesma coisa que meio elevado a t. Então, a probabilidade de acontecer essa falha vai ser meio elevado ao t que você escolheu. Então, no caso aqui, vamos pegar um exemplo com um frame, né, que seria a nossa palavra de dados, com 1.500 bytes. Deixa eu diminuir um pouco esse espaço aqui. Eu vou trazer esse cara para cá. Se fosse um quadro na vida real, não daria, né? Aqui dá. Eu vou pegar esse cara aqui, vou subir.
Então vamos fazer um exemplo final aqui para a gente entender. Se eu tenho um frame com 1.500 bytes, ou seja, minha palavra de dados tem 1.500 bytes, logo, deixa eu puxar uma calculadora aqui no outro. Bom, se eu tenho 1.500 bytes, 1.500 vezes 8, 1.500 vezes 8, eu tenho 12.000 bits. Ok? Isso aqui é igual a 12.000 bits. Então, se eu tenho uma palavra, né, eu multipliquei por 8. Se eu tenho uma palavra de 1.500 bytes, eu tenho 12.000 bits. Se eu usar um CRC, né, e o CRC aqui, esse número agora a gente já sabe que é o nosso T, nossa função geradora. Quer dizer que desses 1.200 bits que eu transmiti, a chance de passar um erro vai ser 0,5, meio, né, elevado a 32, que vai ser a combinação que vai fazer o número ser divisível. Né? Se eu fizer essa conta, vou fazer aqui, meio elevado a 32. Isso aqui vai dar 2,32 vezes 10 a menos 10. Ou seja, isso aqui é 2,32 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Milhão, milhão aqui, bilhão. Se eu dividir de novo por 2,32 embaixo e em cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dividido por 2,32 dá aproximadamente 1 a cada 43, 103, 44, 8, 27. Se eu pegar isso aqui é bit, né? Vamos dividir por 8 para a gente voltar para o byte. Voltar para o byte, dividido por 8. Dividido por 1.500, que é nosso frame inteiro, né? Então, isso aqui, se eu dividindo, pegando esse valor aqui, dividindo por 8 bits para jogar para byte, depois dividindo pelo tamanho da minha palavra de dados, eu vou ter um erro a cada 359.195 frames. Um a cada esse tanto aí de frames de palavra de dados que eu tentar gerar. Então, é uma probabilidade bem pequena, né? Ela passa, mas ela é tolerável, em função do limite da tua tecnologia. Então, as tecnologias que têm menor capacidade de transmissão, menor vazão, ela não vai usar um CRC32, ela vai usar um CRC8, um CRC 16 no máximo. Por quê? Porque a relação entre palavra de dado e palavra código fica comportada ali com até 2 bytezinhos de overhead de CRC. Então, por exemplo, o Modbus, se a gente pegar o Modbus, ele é um CRC 16. Então, se a gente fizer meio elevado a 16, né? Meio elevado a 16, dá 0,00, 1, 2, 3, 4, 5. 1,5 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 5 dá 100.000, né?
Então, mais ou menos aí 1,5 bit a cada 100 mil bits. Considerando que o Modbus é um protocolo lento, né, que manda requisição e resposta palavras pequenas, é mais suficiente. Mas lembrando que ainda assim pode passar um erro. E aí as camadas superiores que receber essa tem que verificar novamente e é por isso que se verifica. Porém, o grosso dos erros são detectados na camada de enlace. Como o CRC é muito simples de implementar em hardware, a maioria das tecnologias implementa isso direto na placa utilizada na tecnologia. Ela tem lá embutido um calculador de CRC. Mas nada impede que a gente também calcule na mão, né? Por fim aqui, só para não passar batido, né? A figurinha que eu separei mostra o... Vou copiar aqui esse quadro aqui. Ó, mostra os CRCs, né? Esse aqui é do livro do Forozan. Então, ó, vê, o CRC utilizado em rede local 32, ele tem essa combinação aqui, lembrando que são 32 bits de redundância e um fator aleatório aqui de 26, 23, 22, 16, e aí é padrão definido do CRC, ok? Então, definindo essa chave é instalada em todos os operadores de módulo, dependendo do tipo do CRC. Aí cada padrão, né, como a gente vê, tem CRC 16 tal, CRC 16 tal, vai ser uma combinação de bits dessas diferentes. Beleza? CRC? Espero que tenha ficado claro. Se você tiver dúvida aí, pode mandar aí, quem estiver assistindo no YouTube, nos comentários, a gente pode tentar resolver. E para quem estiver na disciplina, pode mandar lá no nosso canal do Slack ou via e-mail, enfim, a gente pode marcar um webconf e discutir mais sobre isso aí. Beleza? Então, agora a gente já sabe o suficiente sobre CRC. Na próxima oportunidade a gente vai falar sobre checksum, ok? E aí a gente encerra o assunto detecção de erro, ok? Um abraço e até mais.